Voltamos a estar consigo para mais um episódio da Escola Bíblica. Voltamos porque queremos continuar a estudar consigo aquilo que está escrito na Epístola aos Romanos. Vamos no capítulo 7, temos aprofundado os nossos conhecimentos. Provavelmente você já retirou algumas ideias práticas para a sua vida e tem colocado em prática tudo isso. E de certeza absoluta que, se o fez, está a ter bênçãos de Deus, pois é esse o desejo de Deus para todos nós. Comigo tenho sempre o pastor Pedro Esteves, que nos ajuda à reflexão, e por isso mesmo, Pedro, hoje nós voltamos a abrir a Escola Bíblica e, como sempre, fazemos-lo com um sumário. Qual é o sumário É isso, de hoje? hoje vamos olhar para a luta espiritual que o ser humano enfrenta, e enfrenta especialmente quando sabe o que é certo, qual é a vontade de Deus, mas depois não consegue viver essa realidade. Vamos ver como é que o apóstolo Paulo exprime esta luta. Muito bem. Antes, porém, eu desafio a si e a todos aqueles que nos veem a abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 7 de Romanos. Vamos voltar ao capítulo 7 para lermos os versículos 16 a 18. E diz o seguinte: E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu diria que alguns autores, a propósito desta passagem, deste texto, falam do homem de Romanos capítulo 7, digamos assim. Ou no capítulo 7 há um homem que é o homem de Romanos. Como é este homem? Podemos Sim, há um homem aqui descobrir. que é apresentado. É verdade que Paulo vai colocar-se a si mesmo como se fosse esse homem, não é? Mas este homem de Romanos 7 é muito mais do que a pessoa de Paulo. Vamos ver esse retrato? É um retrato, precisamente, que nós podemos analisar. E talvez a frase principal que nos ajuda a definir quem é o homem de Romanos 7, quem é este Paulo, que podemos ser todos nós, é a ideia que é um homem em luta. Muito bem. Este é o conceito-chave. É um homem em luta. Essa luta, Paulo descreve de uma maneira Intensa. que nos ajuda a perceber como isto é real. E muitos de nós olhamos para estas palavras e dizemos: uau, parece que está a descrever a minha própria vida e as minhas lutas e a minha experiência com Deus, com a carne, com o Espírito. E nós aqui selecionamos 3 versículos, mas a descrição ela é muito mais vasta. Nós, por uma questão até de tempo, naturalmente, e de organização aqui do nosso programa, não podemos ler tudo. Por isso, aliás, relembro hoje, já há muito tempo que não o dizemos, o ideal é que nós, ao trazermos aqui estas reflexões e na Escola Bíblica, aqueles que nos acompanham possam ler de forma global os capítulos que vamos aqui falando, porque isso, é claro, ajuda a cimentar estas ideias. Mas este homem, então, de Romanos 7, é um homem em luta. E esta luta, ou se quisermos dizer, é um homem em conflito. E isto pode ser enquadrado, aliás, num contexto um pouco mais abrangente. Eu gostaria de hoje tomar aqui 1 minuto ou 2 para relembrar, se calhar para a maioria de nós, é relembrar este contexto. Porque a Bíblia apresenta um enquadramento, se quisermos, uma cosmovisão mesmo, ou seja, a maneira como nós olhamos para o mundo e a realidade, visível e invisível, deve ser feita a partir de uma determinada visão. É como se que a Bíblia nos apresentasse um par de óculos e quando nós colocamos esses óculos dizemos: oh, ok, é isto. Estou agora a entender melhor o que se passa à minha volta. E essa visão do mundo muitas vezes é designada por grande conflito. É um termo que é comumente usado no mundo cristão. O que é esse grande conflito? A razão pela qual vamos aqui tecer alguns comentários sobre o que é o grande conflito é porque vamos perceber que o homem de Romanos 7, este homem em luta, é, na realidade, um homem que incorpora ou encarna este grande conflito na sua existência. O que é que a Bíblia nos diz? Como é que ela explica o grande conflito? Vamos ver isto em basicamente 5 pontos. Em primeiro lugar, este conflito é cósmico. Ou seja, passa-se a um nível que ultrapassa largamente as fronteiras da realidade desta Terra. Portanto, é um conflito que não tem apenas a ver com lutas pessoais ou internas. Não. Na verdade, o segundo ponto que vamos colocar aqui explica onde e como é que ele é cósmico, é porque ele teve origem no céu e ele dá-se essencialmente na sua base entre Cristo e Lúcifer. Um ser criado por Deus, mas que se revoltou contra a autoridade e a soberania de Deus. Nós conhecemos-lo como Satanás. Ele é apresentado na Bíblia como Satanás, o diabo, a antiga serpente, o adversário, o acusador dos irmãos. Enfim,
as forças e potestades das trevas, explicam essa dimensão de alguém que se opôs a Deus, que é a luz, que é a total oposição a este poder tenebroso. Portanto, esse conflito teve origem numa dimensão celestial. Agora, qual é a realidade? Porque é que ele é cósmico, mas nos implica a nós? Porque este conflito veio a manifestar-se onde? No planeta Terra e atingiu o ser humano. Se nós lermos a Bíblia, à luz deste contexto, percebemos que desde o princípio o que a Bíblia nos ensina é exatamente, ou melhor, a Bíblia descreve a realidade humana quase a partir da ideia de conflito. Ou seja, Lúcifer chega à Terra, consegue aceder, intervir na realidade do homem e o pecado, no fundo, vai ser, em súmula, o pecado é o facto de que o homem deixou-se apanhar por este vírus de rebeldia contra Deus. E, finalmente, dizer que a arena deste conflito, hoje em dia, qual é? É a mente de todos os homens e mulheres, é a vida de cada ser humano, é a arena onde se joga este conflito. Então, como é que nós podemos fazer, ou o que é que nós devemos fazer para não apenas compreendermos este grande conflito, mas vivermos não sob o efeito do grande conflito? É isso mesmo. Nós precisamos de aprender o que fazer e há algumas coisas que temos que saber, temos que compreender e reconhecer em nós para que nos possamos afastar deste conflito. Porque o homem de Romanos, chamemos-lhe assim, é o homem que vive este conflito de uma maneira concreta na sua vida. Agora, o que é que precisamos de fazer? Primeiro, reconhecer que esta é uma batalha que ninguém pode vencer sozinho. E é neste contexto que nós conseguimos entender muitas das afirmações do apóstolo Paulo nas Escrituras. Ou seja, esta é uma batalha que nos ultrapassa, quer queiramos, quer A não. batalha ultrapassa-nos. Por isso é que é importante este enquadramento. Quando nós temos a consciência de que a origem, a natureza deste conflito é cósmica, isso já nos diz, não é uma coisa que um ser humano carnal, físico como é, tão limitado, possa contender, vencer as várias dimensões a que este conflito se joga. Ou até mesmo sair dela, não é? Ou mesmo sair dela. Por isso é que a tentativa de vencer este conflito por seus próprios esforços está condenada ao fracasso. Portanto, o que é que nós, no fundo, o que é que declinamos daqui? Que nós, como seres humanos, quando compreendemos esta luta, a realidade da nossa derrota, no fundo, nós temos que ser humildes. Precisamos de ser humildes. Precisamos, por isso, de arrancar do nosso coração toda a presunção. E aqui há várias formas de presunção. Há duas principais. Há a pessoa que acha que não está envolvida em nenhum conflito e, portanto, a sua presunção é porque a sua carne, ou seja, a sua vida terrestre lhe basta. Também há outra presunção que é mais do tipo espiritual. É a pessoa que está envolvida neste conflito, mas que acha que, através dos seus méritos ou através de comportamentos adequados, seja o que for, pode, de alguma maneira, ser exemplo e ser vencedor neste conflito. Portanto, nós precisamos de fazer o quê? Essencialmente, é de nos agarrarmos a Jesus Cristo. Porque Ele é o meio através do qual nós podemos vencer o conflito, porque Ele foi o único homem que nesta terra foi alvo do ataque, mas, na verdade, o conflito nunca se manifestou nele. Ele foi alvo daquele que é o pai, o originador do conflito. Mas ele pessoalmente não esteve em conflito porque foi vencedor. Como é que nós podemos receber esse poder agarrando-nos a Jesus Cristo através de um companheirismo diário? Tem que ser o relacionamento com Cristo. É a única forma. Esse relacionamento implica a oração, o estudo da Bíblia, a meditação na sua palavra, o companheirismo cristão, o testemunho das vitórias que estamos a ter com Cristo. Esses são os meios através do qual nós ganhamos um convívio com Cristo e começamos a conseguir vencer como Ele venceu. Qual é o desafio lá para casa? Eu os desafiava a lembrar-se, a usar a memória e a lembrar-se de todas as vitórias que já obteve na sua vida com a ajuda de Cristo, com o poder do Espírito Santo, porque de certeza que tem muitas e que essas vitórias o inspirem a continuar em frente, mesmo se ainda está em conflito. Mas lembre-se que em Jesus Cristo podemos ser mais do que vencedores. São sem dúvida essas vitórias que podem fazer a diferença na sua vida e estamos certos que Deus está disponível, completamente disponível a dar-lhe essas mesmas vitórias. Conte com Jesus, conte também connosco para continuarmos assim a abrir a palavra de Deus e a mostrar o que de belo existe, o que de importante e fundamental é necessário para a nossa vida. Por
Por isso mesmo, fica encontro marcado já no nosso próximo episódio para continuarmos a estudar o capítulo 7 do livro de Romanos. Até lá.